vai, tudo bem, em que possa ajudar. O indivíduo então traz à tona uma série de demandas de ordem interna que não tem relação direta com aquela condição, por exemplo, ocular, ou cardiológica ou pulmonar propriamente dito. Então a gente percebe que o indivíduo tem mais uma condição de natureza mental ou mesmo emocional. E a gente então precisa estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos bem abertos, claro, e sem julgamento. No primeiro momento a gente tem que literalmente se colocar à disposição para ajudar o indivíduo nessa dificuldade. E você que está me ouvindo poderia então também fazer parte dessa campanha, se utilizando as suas redes sociais, lembrando que o Janeiro Branco está aí, é o tempo de parar para pensar, para fazer muitos projetos, mas é um tempo também para você se olhar no espelho e analisar a imagem que está sendo então refletida no espelho e se perguntar como é que estão as minhas emoções, como é que eu estou reagindo, principalmente diante das situações difíceis. E quantas vezes a gente então lida com realmente situações desafiadoras e a gente não sabe como reagir de maneira correta. E nessas circunstâncias mais difíceis, você pode manifestar algum sintoma de natureza emocional. E isso pode, então, de repente ser pego até surpresa. Eu já tive situações de pacientes que diziam o seguinte: doutor, eu vim aqui para examinar, por exemplo, o meu olho, mas eu percebi que meu olho, por exemplo, estava tremendo demais. E a gente vai conversando com o paciente e a gente percebe que o paciente está passando por um momento de estresse, um momento de dificuldade, um momento de decisão importante que envolve diferentes âmbitos da sua vida, principalmente familiar, profissional. E às vezes o indivíduo pode desencadear uma resposta dessa natureza. E isso envolve não só a gente, envolve pessoas mais próximas como vizinhos e até mesmo como amigos, ou mesmo outras pessoas que trabalham com a gente. E nesse convívio, então, a gente precisa estar atento para identificar esses comportamentos e ajudar. Então, o que a gente precisa, na verdade? Trazer consciência que todo mundo pode passar por momentos difíceis, desafiadores, podem ter realmente dificuldades em lidar com algumas circunstâncias e pode vir à tona, então, alguma reação inesperada. Se eu tivesse que destacar, como eu já falei previamente, pelo menos 3. A ansiedade é aquele indivíduo que tende a sofrer antecipadamente um futuro ainda incerto, e na maioria das vezes isso acaba não acontecendo, mas o indivíduo é portador daquela condição emocional que naquele momento ele não consegue fazer a leitura adequada, não tem um juízo muito claro da condição, e ele sofre antecipadamente o futuro. E existe exatamente o contrário, o paciente depressivo, aquele que sempre está remetendo a alguma coisa do passado, e ele traz à tona esse passado, vive de maneira sofrida essa situação e ele acaba podendo também influenciar muitas das outras pessoas que são ao seu redor. É como se fossem moedas, que fossem faces da mesma moeda, mas com efeitos distintos. Um sofre o futuro, que é incerto, que ainda não aconteceu, e outro sofre o passado, que você não pode mais mudar. Você pode realmente significar ou ressignificar. Existe também o paciente que é portador do burnout. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, principalmente em ambiente muito competitivo. A gente vive numa sociedade pós-moderna, um mundo totalmente digital. Nós estamos literalmente vivendo a revolução da inteligência artificial. E em função dessa competição, o indivíduo precisa mostrar resultados. E se ele não estiver preparado para saber lidar com as adversidades que são comuns nessa jornada, existe então a chance dele vir realmente à tona a desencadear alguma reação do ponto de vista mental ou mesmo do ponto de vista emocional. E é curioso como isso acaba comprometendo a performance do indivíduo. E geralmente essas manifestações de, por exemplo, doença emocional pode inicialmente acontecer através de distúrbios físicos. O indivíduo respira de maneira ofegante, ou o coração dele bate muito rápido, ou ele respira de maneira bastante rápida, ou ele tem movimentos de mão ou assume determinadas posições. Às vezes a mão também pode ficar suada. São verdadeiras descargas adrenérgicas. Agora, sabe o que é interessante? Então, diante desse dilema, o que a gente precisa fazer? Primeiro, afastar realmente alguma doença física propriamente dito. Então, é interessante passar com um colega médico, um médico clínico geral ou um generalista, para fazer exames de rotina. É importante realmente a gente afastar alguma doença, por exemplo, tumoral, algum distúrbio hidroeletrolítico, alguma doença de natureza também hormonal. Uma vez feitos os exames e não foi detectado
nada que justifique algum distúrbio físico que, por exemplo, esteja manifestando aqueles sintomas, então abre-se o leque para a gente pensar nas doenças de origem mental ou mesmo de distúrbios emocionais. E aí que entra mais uma vez o Janeiro Branco. É o mês de conscientização, prevenção e combate contra as pessoas que são portadoras desse infortúnio, dessa dificuldade e que precisa realmente de ajuda. E eu gostaria então de compartilhar essa jornada com você. Eu queria que você estivesse com a gente. Se você por acaso conhecer um amigo, um vizinho, até mesmo um parente, um colega de trabalho que esteja passando por determinada situação, é importante então que você tenha consciência que ele provavelmente está sendo portador de um distúrbio ou mental ou emocional. E com isso, ele precisa realmente de assistência adequada. Primeiro, às vezes precisa passar realmente um pronto-socorro ou de exame de rotina em ambulatório, passar em consulta com os colegas generalistas. Se foi detectado nenhum problema, se está tudo bem do ponto de vista físico, então se abre a possibilidade da gente formular hipóteses diagnósticas com relação à questão mental, emocional. E a gente precisa então estar aberto para lidar com esses indivíduos. Todo mundo pode passar por situações difíceis e pode realmente manifestar algum distúrbio mental ou emocional. Eu gostaria que você nos acompanhasse também nessa consciência, se por acaso você lidar com essa situação, ou mesmo se você por acaso for acometido por um infortúnio dessa natureza, calma, respira fundo, nem sempre é fácil, mas não é impossível da gente dar uma virada na situação, tá bom? Tamo junto, fica comigo e viva!